creio que ontem o Senhor nos deu um dia maravilhoso, um dia desfrutável, com as mensagens que o Senhor proveu grande desfrute para todos nós. Eu desfrutei tanto que eu poderia ter ido embora ontem, eu já estaria satisfeito. Mas graças ao Senhor, que o Senhor ainda tem algo para nos falar nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um desfrute refrescante. Aleluia. Gostaria de compartilhar um pouco sobre, muito brevemente, sobre as duas mensagens de ontem. Talvez para alguns que não puderam participar da reunião de ontem, ter uma visão do encargo que nós estamos tendo nessa conferência. Aleluia. O tema geral, se os irmãos não tiverem aqui o esboço, vamos ver novamente todos juntos. Amém. Unanimidade e aspectos cruciais dos livros de Atos. Amém. Aleluia. Amém. Eu, sempre que começamos um novo tema de treinamento, eu faço uma reflexão. Porque eu não desejo apenas conhecer profundamente a verdade, mas eu quero ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, quando eu li esse tema, unanimidade e aspectos cruciais do livro de Atos, uma palavra saltou aos olhos e brilhou mais para mim. Unanimidade. Amém. Eu sinto que Deus tem algo a falar conosco a respeito de unanimidade. Eu creio, irmãos, que quando Deus fala uma palavra, Ele fala aquilo que a igreja necessita naquele momento. Amém. E eu creio que hoje o Senhor quer que nós ganhemos esse encargo da unanimidade. Amém. Ontem, o irmão José falou que unanimidade é a mesma alma, ou o mesmo coração, ou a mesma mente. Louvado seja o Senhor. E a unanimidade serve para quê, irmãos? Serve para o mover de Deus. Amém. Sem unanimidade, não há bênção. Então isso é algo que nós precisamos aprender hoje e guardar no coração. Deus precisa da unanimidade. Amém. Aleluia. Amém. A primeira mensagem de ontem, número 1, tinha como título a continuação do livro de Atos. A continuação coletiva de Cristo. Amém. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, um médico amado, e também era um historiador. E quando Lucas escreveu esse livro, ele pensou que estaria escrevendo a história humana, contando o que aconteceu depois que Cristo ressuscitou. Mas o Espírito Santo escrevia pela pena de Lucas a história divina dentro da história humana. Amém. Aleluia. Amém. Atos, irmãos, é um livro que nunca terminou. Atos está sendo escrito ainda hoje pela igreja, pelo corpo de Cristo. Amém. O livro de Atos também é considerado um divisor de águas. Ele é um livro de transição entre o ministério terreno do Senhor Jesus, dos 4 evangelhos, e o seu ministério celestial, por meio do Espírito, através do seu corpo, para produzir a igreja no reino de Deus. Amém. E nos 4 evangelhos, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus como unigênito da parte do Pai, o único grão de trigo. Mas graças ao Senhor, Ele morreu e ressuscitou, tornando-se o primogênito entre muitos irmãos, e produzindo muitos grãos. Amém. Quando o Senhor estava ainda na terra, no seu ministério celestial, Ele fez uma promessa. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu edificarei a minha igreja. Amém. E essa promessa ainda não foi cumprida. Essa profecia, a maior de todas as profecias, ainda não foi cumprida. Mas o Senhor agora está cumprindo essa promessa através do seu corpo. Amém. O livro de Atos hoje está sendo escrito por nós. E Deus deseja mover-se novamente. E Deus deseja que nós nos movamos com Ele, através da unidade do seu corpo. Aleluia. Por isso hoje, meus irmãos, mais do que nunca,
Nós precisamos que seja real no nosso viver o que Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia. Alguém tem água? Na segunda mensagem, mensagem número 2, tem como tema unanimidade. Primeiro ponto, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 3 e 6 diz: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que unidade não é coisa de homem. Unidade é coisa de Deus. Amém. A unidade é do Espírito. Amém. E o Deus triuno vive em plena harmonia e em plena unidade. Como o irmão compartilhou ontem, quando nós recebemos o Senhor, nosso ser interior foi harmonizado. Nós entramos na unidade do Espírito. Por isso nós podemos olhar para os irmãos e falar: nós somos um. Amém. Eu creio que no passado muitos de nós amavam essa palavra. Nós somos um. Amém. Nós temos a mesma vida, desfrutamos do mesmo Deus e nós estamos harmonizados interiormente na unidade divina. Amém. Aleluia. Senhor. Mas o Senhor quer avançar para uma experiência prática da unidade que se chama unanimidade. Amém. Quando nós praticamos a unidade, a unanimidade aparece para Deus poder se mover. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. E tem um salmo que eu creio que todos nós amamos, que é o Salmo 133, que fala profundamente a respeito desse assunto. Esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente, atribuído a Davi. É chamado de salmo de subida ou cântico dos degraus. E nesse salmo, ele está dizendo: quão bom e agradável viverem em unidade os irmãos. Amém. Então ele faz uma comparação. É como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba até a orla de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Eu queria falar um pouco a respeito disso. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida cristã, da nossa história cristã, nós apreciamos, nós desfrutamos desse quão bom e agradável. Todos nós tivemos essa experiência. Pode ser que agora você esteja desfrutando que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém. Eu lembro que no passado nós tínhamos um corinho que cantávamos assim, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Então, em algum momento, eu e você desfrutamos do quão bom e agradável é. Eu lembro que eu passava a semana aguardando a reunião do final de semana para estar junto com os santos. Era uma oportunidade em que eu sentia amado pelos irmãos, acolhido. Eu não me sentia julgado. Eu me sentia como se pudesse ser eu mesmo. E mesmo assim, estaria muito feliz. Então eu provei o quão bom e agradável, porque aquela unidade já existia dentro de mim. Amém. Aleluia. Claro que depois a coisa começa a se complicar quando a gente vai ficando velho, né? Eu conto essa história para vocês. Mas esse bom e agradável aqui, irmãos, a comparação que ele faz é tremenda. Primeiro ele compara com o óleo precioso, que representa o Espírito derramado, primeiro sobre a cabeça, que é Cristo, depois chegando até o seu corpo, que é a igreja. Amém. E esse óleo na Bíblia é chamado óleo de alegria. Deus nos ungiu com óleo de alegria. Amém. Eu pergunto, irmã, você não está alegre nessa manhã? Amém. Esse óleo nos alcançou. Amém. Então esse bom e agradável é como óleo de alegria. Amém. Então ele faz outra comparação. É como o orvalho do Hermon. Eu tive a curiosidade, irmão, de ver a foto do Monte Hermon. Você já viu? Não sei quem é que já esteve lá, né, em Jerusalém, e viu o Monte Hermon. Mas pelo menos pela foto eu vi algo maravilhoso. É um monte que a maior parte do ano ele tem neve por cima. Um monte maravilhoso. Enquanto que a região ao redor do Monte Hermon é castigada pelo calor.
Então você imagina o que significa o orvalho cair pela manhã naquela região árida e seca. Não é algo refrescante? Amém. Ele diz que esse bom e agradável, ele tem alegria e tem refrescância. Amém. O que é esse bom e agradável? Viver em unidade os irmãos. Amém. Eu posso dizer mais, viver em unanimidade os irmãos. Amém. O mais importante desse salmo é o final. Ele diz: ali ordena o Senhor Amém. a vida e a bênção para sempre. Amém. Então, irmãos, o segredo da bênção do Senhor nas igrejas é a unanimidade. Amém. Porque Ele ordena a sua vida e a bênção para sempre. E ontem nós vimos que a unanimidade é a chave mestra de todas as bênçãos. E francamente, irmãos, eu e você, nós não queremos ser abençoados. Não queremos bênção para a nossa igreja, para a nossa família, para os irmãos. Pois então a unanimidade é a chave mestra. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, para exemplificar a importância da unanimidade, existe uma passagem em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, em que Paulo tem um rogar, ele tem um apelo. Eu quero ler para os irmãos com todo cuidado para poder transmitir aquilo que eu ganhei aqui. Olha só, está em Filipenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: exorto, Evódia, e exorto Síntique a pensar a mesma coisa no Senhor. Ele segue dizendo e pedindo auxílio aqui. Ele diz: sim, peço também a ti, verdadeiro companheiro de jugo, que as ajudes, pois lutaram comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Então, nessa passagem, ele cita duas irmãs, Evódia e Síntique. Elas não tinham problema com Deus, elas amavam a Deus, porque elas cooperavam com o apóstolo Paulo na propagação da palavra. Elas não tinham problema com o apóstolo Paulo, de certa forma elas amavam Paulo, mas elas tinham problema uma com a outra, porque elas não conseguiam pensar com a mesma alma, com o mesmo coração, com a mesma mente. Então, nesse versículo, Paulo faz um rogar, um exortar, para você ver o peso da importância que tem nós pensarmos a mesma coisa. Eu espero que elas tenham sido ajudadas. Mas hoje, o Senhor transmite esse encargo para cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo coração. Amém. Façamos a mesma coisa. Isso não é algo, irmãos, que nós criamos, mas é o poder do Espírito através de nós. Amém. Eu queria contar um pouco uma experiência. Quando eu era jovem, ainda estava em fase de crescimento, eu participei de uma reunião de serviço. E lá um dos irmãos líderes chamou a minha atenção em um ponto. Mas aquela chamada de atenção para mim parecia um julgamento. Me senti julgado publicamente. Naquele momento eu fechei o meu coração para aquele irmão. Fiquei magoado. Eu acho que essas coisas não acontecem com todo mundo, né? Só alguns são privilegiados, né? E como consequência desse sentimento, no domingo seguinte, quando nós tivemos o partir do pão, quando eu me entrei na reunião e vi aquele irmão, meu coração fechou. Aí eu sentei e comecei a ruminar as minhas amarguras. Enquanto que o irmão louvava, desfrutava, proclamava hino, e eu assim olhando para ele e falando assim: que cara de pau. Como é que ele consegue liberar o Espírito desse jeito, depois que ele falou para mim? Eu ficava indignado. Resultado, aquela reunião da manhã foi perdida. Eu fui para casa, do jeitinho que eu entrei, eu saí. Mas naquela semana, o Senhor foi amolecendo meu coração, me mostrando que o caminho é o caminho do perdão. E
E foi amolecendo no meu coração. Eu falei, não, eu tenho que falar com ele. Aí na oportunidade seguinte, eu procurei o irmão e falei para ele como eu me sentia. Falei, irmão, naquele dia que você falou isso, eu me senti mal, me senti julgado. Só que naquele momento, algo mágico aconteceu. Ele explicou o que realmente ele queria dizer com aquelas palavras, deu um abraço e selamos a paz. E naquele dia eu aprendi 3 coisas, se você me permitir. Uma delas, a melhor parte de uma briga é a reconciliação. É quando ela acaba. Porque, irmãos, quando há perdão entre os santos, o amor é renovado. Aleluia. Eu me senti revigorado. E amando mais o irmão ainda. Talvez a gente possa brigar mais vezes. A experiência da reconciliação, isso é maravilhoso. Uma segunda coisa que eu aprendi, irmãos. Às vezes você tem problema com alguém, mas esse alguém não tem problema com você. Então, às vezes, basta uma oração diante do Senhor para purificar o nosso coração. Senhor, purifica o meu coração. Remove esse sentimento que eu tenho contra o tal irmão. E por fim, irmãos, eu aprendi que os nossos problemas não têm nada a ver com o nosso desfrute de Deus. Os problemas podem ser reais. Você pode pegar o seu problema e dizer para ele, olha, você existe. Você é real e me incomoda. Mas hoje eu vou louvar o Senhor, então eu vou deixar você aqui no canto. E vou desfrutar o Senhor na reunião. Vou proclamar os hinos. Eu vou liberar o meu espírito. Eu vou tocar a fonte da vida. Depois a gente conversa. Irmãos, que sabe? Depois desse momento de louvor, de adoração, de desfrute, você volta para falar do problema, ele já não está mais lá. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Então, esse é um aprendizado. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos que nos esforçar diligentemente por preservar, é muito importante, a unidade do Espírito no vínculo da paz. No que depender de vós, tem paz. Todos os homens. Isso é maravilhoso. Aleluia. Ó Senhor, obrigado. Amém. Irmãos, o tema de hoje, eu queria que nós crescemos juntos. Amém. Manter a unanimidade por meio das 3 substâncias de poder na restauração do Senhor, oração, Espírito e palavra. Amém. Vamos grifar essa palavra, manter. Amém. Irmãos, nós não temos condições de abordar todos os pontos desse esboço, a exemplo do que os irmãos também fizeram. Então, em alguns momentos, nós vamos pular alguns pontos. Sim. Mas eu quero tornar a mensagem mais fácil de assimilar para os irmãos. Eu vou dizer que nós vamos aqui abordar 2 categorias de coisas só. 2 categorias. Uma categoria de coisas que mantêm a unidade. E a outra categoria que causa divisão. Só vamos ver essas 2 coisas. As coisas que mantêm a unidade e as coisas que causam divisão. Das coisas que mantêm a unidade, nós veremos 3 substâncias de poder: a santificação pela palavra e a glória de Deus. Tudo isso mantém a unanimidade. E os que causam divisão, nós vamos ver 4 fatores de divisão identificados em João, capítulo 17. Aleluia. Então, aqui em relação a manter a unanimidade, a palavra manter existe porque lá em Atos dos Apóstolos, o começo dos irmãos foi na unanimidade. Amém. Bom, então vamos primeiro ver aonde aparece a palavra poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, Sim. e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Amém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, que poder é o Espírito Santo. Aleluia. Amém.
Então, Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos estes perseveraram unânimes em oração, Amém. com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui, irmãos, haviam 120 dos discípulos, juntamente com os apóstolos, no aposento superior. Eles estavam ali reunidos já por 10 dias, orando. Veja, irmãos, como começou a experiência dos irmãos em Atos, orando. E eles oravam em unanimidade. Aí em Atos capítulo 4, versículo 24 diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: soberano Senhor, Amém. tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia. Vamos seguindo. Todos podemos ler o item Romanos 1. Amém. Podemos manter a unanimidade por meio da oração, do Espírito e da palavra, para o mover de Deus. Temos de ser aqueles que trabalham na palavra, laboram em oração e são diligentes em lidar com o Espírito Santo. Amém. O item A diz: a oração, o Espírito e a palavra. São 3 substâncias do poder na restauração do Senhor. Irmãos, aqui substância significa que ela é essencial para a existência do poder. Então são esses 3 pontos: oração, o Espírito e a palavra. Mas não apenas a palavra, mas trabalhar na palavra. Não apenas oração, mas laborar na oração. E lidar com o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 4, versículo 31 diz: olha só o primeiro ponto. Tendo eles rogado, ou orado, né? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com intrepidez. Amém. Então essa intrepidez de falar a palavra é o poder. Nós precisamos do poder para falar. Amém. Aleluia. Atos, capítulo 6, versículo 4 diz: nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então nós temos aqui essas 3 substâncias de poder: oração, palavra e Espírito. Irmãos, se nós quisermos aprender a manter a unidade, nós temos que guardar essas 3 substâncias. Entender. Temos de orar para ter o Espírito como o poder para propagar a palavra. Amém. E número 1, temos de ser saturados, constituídos e até mesmo encharcados com a palavra santa. Amém. Se temos o encargo de pregar o Evangelho, temos de entrar na palavra e ser pessoas que conhecem a palavra. Amém. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Em toda a sabedoria, ensinando-vos a admoestar-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vossos corações. Amém. Então, o encorajamento que o Senhor nos dá é não apenas ter pouca palavra guardada no nosso coração, mas que ela habite ricamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Item 2. Devemos pedir ao Senhor que nos leve totalmente para a luz e que sejamos tratados por Ele para nos tornarmos pessoas de poder, Sim. cheias do Espírito por dentro e por fora, Sim. essencial e economicamente. Amém. Esse ponto, ele praticamente é um parênteses aqui dentro dessa mensagem. Porque quando nós falamos de poder, irmãos, precisamos entender, o poder já está disponível no Espírito. Amém. Às vezes o problema está em nós, nosso vaso é que está danificado. Todo o problema está aqui.
Então essa é uma palavra, esse é um item que nos encoraja a entrar na presença de Deus em oração, somente para sermos iluminados. Não é para pedir nada, não é para puxar aquela sua lista, não, só para dizer, Senhor, me ilumina, porque na tua luz eu consigo enxergar a minha real situação. Sim. Nós precisamos saber quem nós somos e onde nós estamos. E o Senhor pode nos revelar. Diante da luz do Senhor, nós podemos ver quão sujos nós ainda somos, quão orgulhosos e arrogantes ainda somos, né? Como nós desprezamos pessoas, como nós ofendemos facilmente as pessoas, como nós temos um natural terrível, né? Às vezes a gente acha que nós somos legais, eu sou um cara bacana. Só a nossa esposa sabe. A verdade está lá, irmão. Eu disse isso, ela conhece a gente profundamente, né? Irmãos, mas nós mesmos fazemos uma imagem muito positiva de nós. Mas na luz do Senhor, irmãos, cai por terra. Nós somos envergonhados. Na luz, nós vemos a realidade e nos arrependemos. Encontramos um lugar de purificação. Nós somos limpos, nós somos tratados, expostos e repreendidos por Deus. Então, essa é uma prática que eu e você precisamos aprender. Eu não digo para você que eu consigo fazer isso sempre, mas eu preciso aprender a entrar só para estar na luz do Senhor. Eu creio que as irmãs, donas de casa, sabem muito bem que tem um dia, eu não sei com que frequência isso acontece, que é feita uma limpeza fina na sua casa, não é assim? E tem que pede para o marido, irmão, puxa o sofá, tira o quadro da parede e faz aquela limpeza fina. E até as teias de areia você tira, porque nem sabia que existia, ela estava lá. Irmãos, nós somos assim. Nós precisamos ser iluminados e ter o nosso ser purificado, os vasos adequados para receber o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. O item C. Os primeiros discípulos não poderiam ter mantido a unidade se tivessem maneiras, meios, agentes ou substâncias diferentes para realizar o mover do Senhor nessa terra. Para manter a unanimidade singular, todos nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa e da mesma maneira. Amém. Irmão, não tem atalho. Não tem atalho. Não precisamos fazer coisas inovadoras, criativas, para atrair as pessoas no certo sentido. O princípio que a palavra em Atos nos dá são esses três elementos, essas três substâncias de poder. A palavra, a oração e o Espírito. Em tudo que nós fizermos, tem que ter essas três substâncias. Amém. É verdade. Ah, Senhor Jesus. Não posso falar muito. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. O entender. Não devemos pensar em seguir outro caminho que não seja a oração, o Espírito e a palavra. Qualquer outro caminho causará divisão. Irmãos, eu queria ler um trecho das porções do ministério. Eu achei muito precioso e muito sensível na experiência do irmão Lee. Ele diz assim nesse relato: em 1958, fui ao Cole Palace, em São Francisco, ouvir a pregação de Billy Graham. Algumas pessoas me disseram que o Dr. Graham passava muito tempo de joelho orando. Irmãos, eu pesquisei isso, ele orava por 4 horas. Aí o irmão fala assim: aquela era a fonte do seu impacto. Eu admirava a maneira como ele aplicava a palavra à situação atual do mundo em sua pregação. Se não tivesse o conhecimento adequado da palavra e não passasse tempo adequado estudando a palavra, ele nunca poderia ter aplicado a palavra tão adequadamente, de maneira tão sóbria, à situação atual do mundo. Todos nós temos de passar tempo na palavra sagrada. Amém. Então ele trouxe essa experiência de Billy Graham e ele usou a palavra, essa era a fonte do seu impacto. Eu
Como sei que talvez muitos irmãos não conheceram Billy Graham, né? No tempo em que Deus ainda se movia por meio de gigantes espirituais, não mais hoje. Hoje ele se move por meio do seu corpo. Mas nesse tempo, você vê que o irmão ali tinha sensibilidade de perceber como que o Senhor estava se movendo ali, né? E, só para os irmãos terem uma ideia, Billy Graham, ele levou mais de 3 milhões de pessoas ao Senhor. E disseram, eu creio no Senhor, eles registraram a conversão. Mais de 3 milhões de pessoas, né? Ele tinha essa experiência de ser profundo na palavra e de ser um homem de oração, e esse era o segredo do seu impacto. Aí eu me lembrei de um episódio muito interessante na história de Billy Graham, que eu acho que vale a pena trazer aqui para os irmãos, né, como inspiração. Billy Graham fazia cruzadas evangelísticas, né, ao redor do mundo, e no final da sua pregação tinha um hino que ele cantava quando fazia o apelo, chamando as pessoas para a conversão, para crer no Senhor. Vocês sabem que hino que é esse? Esse hino é Just As I Am. No nosso cenário é o hino 1048, que chama Tal Qual Estou. Então toda vez, depois da pregação, cantava-se esse hino. Tal qual estou sem ti. Não é melodia alternativa, não. Melodia original. Estou sem esquema, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue, Deus chamar, conselho eterno venho a ti. Você levantaria a mão para dizer o crente, Senhor? Mas um dia um cooperador de vinho falou para Billy Graham, Billy, será que as multidões desciam, né? Milhares de pessoas desciam para crer no Senhor. E aí o cooperador falou para esse Billy, será que não é por causa da música? Porque a gente tem um grupo de cantores maravilhosos cantando essa música. Será que não é pela emoção que essas pessoas estão descendo? Aí ele falou assim, então vamos fazer uma experiência. Na próxima vez que nós temos o apelo, nós não vamos tocar música. E assim foi. No dia da cruzada, ele fez o apelo e pediu aos músicos, não toquem. E em silêncio, as mesmas multidões desciam para crer no Senhor. Aí ele disse, você está vendo? Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Aleluia! Essa tem que ser a nossa experiência hoje, irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. E quem lembra dois? Vamos ler juntos. A santificação por meio da palavra resulta em unidade ao lidar com os fatores da divisão. A verdade santifica e a santificação resulta em unidade. Amém. Aqui nós chegamos a um momento muito precioso, ponto alto dessa mensagem. Em cita de João capítulo 17. João capítulo 17 é uma oração, irmãos, que o Senhor Jesus faz pela unidade do seu corpo. Ele ora por uma unidade vital e orgânica. E essa unidade é o próprio Deus triuno em nós. E ela é orgânica e íntima, de dependência, como a videira e os campos. Alguns versículos. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Sim. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno. Amém. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu me santifico. Amém. Para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém. A fim de que todos sejam um,
como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor estava rogando a unidade para o povo de Deus, para que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Amém. Isso é realmente tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Vale lembrar que um pouco antes dessa oração, a situação dos discípulos não era muito boa. Eles não estavam unânimes, pelo contrário, eles estavam totalmente divididos. Várias vezes discutiam entre eles quem era o maior no reino dos céus. Um dia chegou Tiago e João, tiveram a petulância de perguntar para o Senhor se eles poderiam ficar um à direita e o outro à esquerda. E os demais apóstolos falaram: esses caras estão loucos. Eles começaram a discutir entre eles. Então a situação era totalmente dividida. Mas quando o Senhor ora em João capítulo 17, abre-se uma esperança aqui. Amém. Porque aquele que pode fazer, fará. Amém. Aquele que pode produzir a unanimidade, o fará. Amém. Aleluia! Amém. 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 E tenha. Amém. A palavra santificadora, o Espírito santificador, a vida santificadora e o Deus santificador São são todos um. Amém. Portanto, se estamos sendo santificados, somos um espontaneamente, porque todos os fatores de divisão serão removidos. Amém. Bem, em João 17, versículos 17 a 23, vemos que a santificação resulta na unidade genuína, porque essa santificação nos mantém no Deus triuno. Amém. O versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e também estejam Amém. eles em nós. Amém. Em nós. Aleluia. João 17, versículo 21. Não vou ler agora. E terceiro, agora, irmãos, nós entramos nos 4 fatores de divisão. Oh, Senhor. E número 1. O primeiro desses fatores é o mundanismo. Enquanto amarmos o mundo em um determinado aspecto, esse aspecto do mundanismo se tornará uma causa de divisão. Senhor. Irmãos, aqui em João capítulo 17, tem algumas coisas que é revelado que Deus não é e que Deus não tem. Então essas coisas que Deus não é e não tem se tornam fatores de divisão. Então o primeiro deles é o mundanismo. Porque nós lemos o versículo, Deus diz, o Senhor Jesus diz, eu não sou do mundo. Então tem um versículo em João, 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, a questão aqui, em relação ao amor do mundo, é que ele nos afasta do Pai. Ele nos afasta do Pai. Eu não digo para vocês que eu não amo alguma coisa neste mundo. Infelizmente, ainda tenho alguns amores para serem destruídos. Não ameis o mundo. Irmãos, não é fácil dizer isso, porque o mundo não é algo ruim, em certo sentido. Não é como o pecado, que é uma coisa que nos incomoda. O irmão Lee fala que o pecado é como uma mancha de prata ou uma bermuda branca. Você olha aquilo e fala, que horror, eu quero lavar isso aqui agora. Incomoda. Mas o mundo, irmãos, é como uma estampa colorida na bermuda branca. Você olha aquilo e fala, puxa, é legal, eu gostei. Aí vem essa estampa. Então não é um tipo de coisa que é claro para nós. O mundo tem essa fascinação, né? Mas o mundo nos aparta do Pai. Outro dia, lendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, nós temos aquela palavra sobre Demas, o operador de Paulo. Ele diz, Demas, tendo amado a presente era, foi para Tessalônica.
E Paulo perdeu a comunhão com o imperador. Houve uma divisão aqui. Por quê? Ele amou a presente era, ele amou o mundo. Irmãos, eu digo para vocês, você consegue não amar o mundo por teu esforço próprio? Eu não quero amar, eu não quero amar, eu não quero amar. Quem vai jogar amanhã? Flamengo e... Quem é o time da moda ali? Botafogo. Botafogo. Vai jogar Flamengo e Botafogo. Tenho que ir. Entendeu? Não tem alguma coisa demais, vocês, mas como é que está o seu coração em relação a isso? Né? Então você vê que o mundo, ele é fascinante, é atraente. Então eu vou dizer para você um segredo. Como nós podemos não amar o mundo? Exercitando o nosso coração para amar a Deus. Senhor. Não precisa se esforçar para não amar o mundo. Apenas procure amar a Deus. E nós amamos a Deus gastando tempo com Ele. Né? Sempre que você gasta tempo com alguma coisa, indica que você ama essa coisa. Entendeu? Quando você gasta tempo com as coisas de Deus, você ama Deus. Aí o tempo vai passando e o amor do mundo vai ficando. Quando falar Botafogo e Flamengo, não, tem reunião da igreja. Aleluia! Não está nem aí pro time. Entendeu? Então esse é o caminho prático e orgânico para amarmos, não amarmos o mundo. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos, quando nós lemos João capítulo 17, versículo 21 até o 23, diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, e também estejam eles em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, porque o mundo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Então, nessa palavra, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito gozam de uma intimidade tal e de uma unidade tal que não existe, irmãos, entre eles disputas por poder. Não existe isso. Não existe entre eles rivalidade. Não existe partidarismo. Eles são um. O irmão me lembrou ontem que em Gênesis o Senhor fala: façamos o homem. Façamos. Ninguém fala assim: ah, não, fazer outra coisa. Não, façamos. Então há uma unidade perfeita. Então, naquilo que não está em Deus pode se tornar um fator de divisão. O que nós vemos aqui, e tem número 2. Outra causa de divisão é a ambição. É o desejo pelo poder. Quando contatamos o Senhor por meio da palavra e permitimos que Ele se infunda em nós, a verdade transmitida a nós mata a ambição. O bom aqui, irmãos, é que Ele mostra o problema e já dá o remédio. Mostra a doença e já dá o remédio. Amém. A verdade transmitida a nós mata a ambição. Isaías 14, versículo 13 diz: tu dizias, é Satanás, hein? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. É ele, olha, irmãos, o orgulho estampado, o desejo do poder, né? Mas qual a consequência disso? Cair por terra, né? Sim. E tem número 3. Uma terceira causa de divisão é a autoexaltação. Devemos estar dispostos a ser nada. Sim. E a exaltar Cristo como o único alguém. O único alguém. Amém. Nós não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Amém. Aquele que tem a preeminência universal. Amém. Irmão, ser nada, eu preciso escutar mais sobre isso, tá? Mas ser nada é um descanso. É um descanso. E não significa que você não tem um valor dispensacional para Deus, que você não tem um dom que Deus lhe deu, ou um ministério que Deus lhe concedeu. Não, não é isso. Isso fala mais de, para você não pensar de você mais do que convém. Isso é Romanos capítulo 12, né, versículo 3. Paulo pede que não pensemos de nós mais do que convém. Antes neguemos o nosso ego. Ser nada é um descanso. Eu lembrei, irmãos, que quando eu entrei
na faculdade, eu estava muito feliz, muito feliz. Então eu pegava 2 ônibus para ir para a escola, e um deles era super lotado, não tinha lugar para sentar. Então eu carregava meus livros debaixo do braço, segurava lá naquela haste, né, e ia para a escola. Se tivesse lugar, eu sentava. Se não tivesse lugar, eu ficava de pé. Se alguém quisesse carregar meus livros, carregava. Mas se não tivesse ninguém, eu ficava feliz assim mesmo, porque eu estava indo para a escola. Esse era o meu destino. Eu estava muito feliz. Então, ter alguma coisa, ter algum tipo de privilégio, para mim não significava nada. Eu vou ler aqui uma coisa interessante, irmãos. 3 João, capítulo 1, versículo 9 diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Qual o resultado de alguém que ama ser o primeiro? Não acolhe o apóstolo João. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, usando esse exemplo aqui da faculdade, eu lembrei também do irmão Li. Eu acho que no livro A Visão da Era, ele usa a igreja, exemplifica a igreja como um trem. A igreja como um trem, em que a locomotiva é o Senhor, os vagões são cada um de nós, o combustível é o Espírito, e o trilho é a economia de Deus, e esse trem está aí, cujo destino é a Nova Jerusalém. Amém. Nós estamos aqui, aleluia. Nós estamos no trem. Amém. Irmãos, para que reivindicar privilégio? Para que ser alguém? Para que se sentir exaltado? O que importa é que nós estamos no trem, nós estamos indo para o nosso destino, que é a Nova Jerusalém. Amém. Aleluia! Amém. Item 4. O quarto fator de visão são as opiniões e os conceitos. Não devemos nos apegar à nossa opinião, mas simplesmente buscar o objetivo do Senhor. Qual é? A restauração de Cristo como vida e como tudo para a edificação da igreja. Amém. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tem misericórdia de ti. Palavra boa, não é? Tem misericórdia de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Pedro deu uma opinião boa, que não foi? Irmãos, mas a economia de Deus precisava que Cristo fosse crucificado. Sim. E Satanás não queria isso. Então Deus, o Senhor Jesus deu, na opinião de Pedro, o próprio Satanás. Porque a opinião é a expressão do seu ego. Nós devemos ter cautela. Agora, nós também precisamos entregar a opinião totalmente para Satanás. Não tem opinião nenhuma, irmão. Irmão, você tem que cabeça, eu não tenho opinião nenhuma. Não me pergunte. Você já entregou a opinião para Satanás, né? Não é bem assim. Existem situações, até, que na nossa opinião, desde que em Cristo, né? Amém. Colocando as coisas no seu devido lugar, serão muito bem-vindas. Porém, aqui também fala de outro detalhe: não se apegar à opinião. Existe essa questão, irmão. Eu vou falar a minha opinião aqui em determinada situação, pode ser a questão prática da igreja, ok. Eu falei. Aí os irmãos rejeitaram a sua opinião. Aí você. Vocês não aceitam. Agora eu vou torcer para dar errado, só para mostrar que eu estava certo. Então, você veja como a opinião de maneira sutil, irmãos, ela cria divisão. Então, irmãos, se em determinada situação for permitido você dar uma opinião e não for aceita, louvado seja Deus. Amém. Mata o seu ego no ninho. Item 3. Quando saímos de nós mesmos e entramos no Deus triuno, somos um.
Amém. E somos aperfeiçoados em um, para estar na unanimidade. Agora nós vamos pular um montão aqui, irmãos. Vamos para o item E. Letra E, vamos ler todos juntos. A unidade é viver no Pai, permitir que Cristo viva em nós e viver na glória do Pai, sua expressão. Amém. João 17, 22. Eu lhes dei a glória que me deste, a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aleluia. Irmãos, Deus nos deu a glória. A glória é Deus expresso. Mas quando às vezes tocamos o Senhor na palavra, na oração, nosso rosto fica como, você é o exemplo, né, de Moisés. Quando saiu da presença de Deus, havia um resplandecer. Aleluia. Que ele tinha que cobrir com o véu porque ele desvanecia. Mas nós somos do Novo Testamento. Amém. E a nossa glória não desvanece. Amém. E todos nós com o rosto sem véu, Sim. contemplando, refletindo como espelho a glória do Senhor. Amém. Estamos sendo transformados. Amém. Que glória, que glória. Aleluia. Então, hoje, irmãos, a glória, quando nós temos a glória expressa em nós somos aperfeiçoados na unidade. É verdade. Porque é tão bom encontrar um irmão com o rosto resplandecente, né? E você encontra um outro irmão com o rosto cara comprida ali, eles não tem cara de escorpião, cara comprida. Ele até fala assim, ó, nunca vai visitar uma pessoa com uma cara triste. Nunca vai contatar alguém com uma cara triste, porque quando a cara está feliz, Deus está expresso. Amém. Então, quando há a expressão de Deus, somos aperfeiçoados na unidade, a glória de Deus. Amém. E finalmente, item 4, vamos ler todos juntos. O livro de Atos mostra a oração que precisamos para ser enchidos do Espírito, essencialmente e economicamente, para que todas as nossas atividades sejam as atividades do Deus em exercício. Amém. Irmãos, veja bem, mostra a oração que precisamos para ser enchidos do Espírito. Quero lembrar aos irmãos que a oração é como um sangue que circula no nosso corpo. Ele é vital para a igreja. Às vezes nós desconhecemos, irmãos, o poder da oração. Mas ele está aqui como uma substância de poder. Lembrando que os irmãos em Atos começaram com a oração. 10 dias orando unânimes. Deu até um terremoto por causa da oração. Começou com uma oração e foi sustentada por oração durante todo o livro de Atos. Amém. Então, Atos capítulo 6, versículo 4 diz: nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Senhor Jesus. Eu queria pedir para os irmãos lermos juntos do item A ao item E, alternadamente. Item A, as irmãs, e assim até o item E. Amém. A oração que precisamos é a oração que produziu o derramamento do Espírito. A oração que precisamos é a oração que abalou a terra e deu poder aos discípulos com o Espírito Santo para falar a palavra de Deus com toda a ousadia. A oração que precisamos é a oração dos apóstolos para corresponder ao ministério da palavra. A oração que precisamos é a oração que levou Pedro ao êxtase e lhe deu uma visão celestial. A oração que precisamos é a oração que abriu o portão da prisão para Pedro. Eu queria falar algo a respeito desse ponto, né? A oração que abriu a porta, o portão da prisão para Pedro. Então, Atos capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava detido na prisão, mas, Amém. irmãos, fazia-se fervorosa oração a Deus
por parte da igreja em favor dele. Versículo 7. Eis que um anjo do Senhor pôs-se ao seu lado, e uma luz resplandeceu na cela, e batendo no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue. Então, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Julgava, porém, estar tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Irmãos, guardas ali. 2. Entendeu? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. E saindo, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me resgatou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Senhor Jesus. Você veja, irmãos, que algo misterioso aconteceu quando a igreja fervorosamente orava. Essa não é uma experiência que todos nós precisamos ser introduzidos? Amém. Todos nós. Graças ao Senhor, pelo menos temos uma vez por semana uma reunião de oração. Né? Amém. Pelo menos isso. Mas se pudéssemos orar mais vezes, quão precioso seria. Quão mais rápido Deus avançaria no nosso meio. Quantas coisas misteriosas Ele é capaz de fazer como essa, e a gente nem imagina, mas está dentro dessa substância de poder. Amém. Precisamos tomar posse disso. Né? Vamos ler novamente, alternadamente o F, aquele H, irmãos, primeiro. Ele introduziu um grande terremoto e abalou os alicerces da prisão. A oração que precisamos é a oração que levou Paulo ao êxtase e ao falar do Senhor com ele. Amém. Item número 5. Todos vivos de mostra que trabalhar com Deus para edificar a igreja é uma guerra espiritual e que a oração é o segredo para realizar a obra de Deus. Vamos ver de novo a oração? A oração é o segredo para realizar a obra de Deus. Amém. Empenhado. As orações que proferimos diante do Senhor devem se opor e resistir às contra-orações que são dirigidas particularmente contra a igreja e o trabalho que estamos realizando para edificar a igreja. B. A fim de manter a unanimidade para praticar a unidade, precisamos perseverar na oração, vigiando nela com ações de graças. Sim. Precisamos orar sem cessar. Amém. Nos mantendo intimamente conectados ao Senhor. Amém. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Amém. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém. Irmãos, a palavra perseverar, ela tem muito sentido e muita profundidade. Sabe o que significa perseverar? Não jogar a toalha, não desistir, não esmorecer. Creia que quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração e o céu se move de alguma forma e algo vai acontecer. Se não for exatamente aquilo que nós estamos orando, Deus vai responder da maneira dele, mas vai ter uma resposta, irmão. Por isso nós não podemos desistir. Né? Às vezes nós oramos por filho nosso, né? E vê que não tem uma reação, e parece que perde a esperança. Fala, poxa, então não vou orar mais. Como assim? O Senhor é aquele que nos ensina a orar com perseverança. Amém. Não desista da sua causa, continue orando.
E eu quero mostrar um exemplo de perseverança, irmãos, para nos inspirar, nos encorajar. É o outro dos irmãos lá do passado, George Miller. Alguém conhece? Você conhece George Miller? Já vimos falar. Nós conhecemos a história, né, de George Miller. George Miller foi um homem, irmãos, precioso na mão de Deus. E se destacou pelas respostas que ele tinha nas orações. Ele, só pela oração, ele sustentou, foram 5 orfanatos, 5 orfanatos. Ele não pedia dinheiro para as pessoas. Ele só orava ao Senhor e as coisas aconteciam. E está catalogado na história de George Miller que Deus respondeu 50 mil orações, né? 50 mil orações. Não é bom? Agora, tem uma experiência de George Miller, que é essa que eu quero destacar agora, que fala da persistência em oração. Quando ele se converteu, muito novo, ele tinha um amigo. E ele pegou o encargo de orar por esse amigo. Mas esse amigo ele era muito frio em relação à palavra. Não sei se ele era ateu ou simplesmente não apreciava as coisas de Deus, mas não tinha reação nenhuma. Mas George Miller nunca desistiu de orar por ele. E o tempo foi passando e ele orava ainda todos os dias. Depois esse amigo se casou, teve um filho e ele continuou a orar pelo filho dele. É isso? Orou pelo filho. Passaram-se 60 anos e esse amigo dele não se converteu. E por fim, George Miller dormiu no Senhor. Uma oração de George Miller não foi ouvida? Eis a surpresa. No dia do seu velório, era uma reunião memorial que falava dos feitos de George Miller. Esse amigo dele estava lá. Quando ele ouviu o testemunho de vida de George Miller, o coração dele amoleceu e ele se converteu. E pouco tempo depois, o filho dele se converteu. Então, irmãos, George Miller teve na sua história uma oração que ele não viu ser respondida, mas Deus respondeu no último instante. Então, perseverança na oração. Amém. Todos nós temos que ser perseverantes. Amém. Amém. Vamos ler o item C todos juntos? Amém. Falta de oração é um pecado. Todos na oração do Senhor devem orar e se posicionar contra o pecado da falta de oração. Amém. Olha, irmãos, vamos terminar agora aqui. Mas como me sobrou uma colherinha de tempo, sobrou uma colherinha de tempo. Eu queria convidar os irmãos para orarmos e ler. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Vamos ler uma vez e depois oramos apenas a parte A do versículo. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Vamos ler uma vez? Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém. Só partilhar do versículo, vamos orar então? Amém. 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 Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Pecado contra o Senhor. Contra o Senhor. Amém. Senhor.